Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta aqui na comunidade. Esse vídeo é para você que segue a espiritualidade e às vezes se pergunta: será que eu tô surtando? Tô ficando doido? Se você tem essa dúvida, então esse vídeo é para você. Vamos lá. Bom, a espiritualidade, ela tem muitas maneiras de se colocar sobre nós. É importante diferenciarmos a espiritualidade de dogma religioso. Cada um deles tem seu objetivo, seu mecanismo, mas aí vai do que cada um precisa. O dogma entenda mais como leis, para poder tentar trazer uma certa lucidez ao homem. A espiritualidade em si, ela já é um estado de espírito, onde você reconhece a espiritualidade que há em tudo. Então, você reconhece o espírito de todas as coisas. Claro que no dogma você também faz isso. Só que veja que o dogma, ele é um sistema educacional, enquanto a espiritualidade propriamente, ela é para quem já sente isso de forma nata. E nós entendemos essa diferença básica porque um é para quem está tentando estruturar um ensinamento, estruturar um caminho de vida, e no outro é para quem já está sentindo isso dentro de si mesmo. Entenda que uma não é melhor do que a outra. Cada uma tem a sua forma de atuar. Então depende muito do indivíduo. Se você tem um indivíduo muito materialista e cético, ele ir pela espiritualidade direto é muito desafiador, porque é abstrato, porque ele pode ter dificuldade de entender alguma coisa. Então, para ele cabe o dogma religioso, para ele começar a dar formas, começar a trazer conceitos básicos, para que daí sim ele comece a se abrir para isso. Então veja que, de novo, uma não é melhor que a outra. É sempre bom ter isso em mente. Certo. Na questão da espiritualidade, nós enxergamos que são faixas de realidade diferentes da nossa. Sabendo disso, para você entender melhor, nós temos vários corpos. Corpo mental, que é essa questão da mente, corpo emocional, que é aquilo que sentimos, corpo físico, que é esse corpo aqui que nós utilizamos na matéria, corpo onírico ou astral, que é aquele que viaja nos sonhos. Então, são várias faixas de existência do nosso ser. Nós temos grande parte de consciência do corpo físico, né? Coisas que estamos fazendo aqui. Mas os outros corpos nós estamos aprendendo a desenvolver, né, essa interação consciente. Por quê? É igual se eu pedir para você pensar coisas construtivas por 2 horas. Se você não tem esse hábito, você não consegue controlar esse corpo mental, porque ele está habituado a um padrão de faixa ali que você entrega para ele. Então, quer dizer, a culpa não é do corpo mental, mas a culpa também não é sua. É um contexto ali. O corpo mental está programado de acordo com o que você entrega. Então, para você controlar esse corpo, precisa ter muito estudo, você precisa entendê-lo, saber como ele age. Então, isso tudo exige compromisso. A questão do corpo emocional. Se eu disser para você, sinta coisas boas por filosofia, sinta coisas boas pela espiritualidade. Se você não é da tua vontade, você vai ter que meio que se obrigar a fazer isso. E o corpo emocional, ele é muito cavalo selvagem. Ele não vai querer gostar de qualquer coisa, ele não vai se deixar obrigar por isso. A menos que você convença ele de que aquilo faz bem para ele. Então aí dentro das terapias, nós identificamos esses padrões. Muitas vezes a pessoa, ela gosta de sofrer, só que ela não tem consciência que ela gosta. Então nós entendemos que não é maldade, é ingenuidade, mas não deixa de gostar. Percebem esse movimento? A pessoa não tem consciência do corpo emocional. Ela não consegue diferenciar quando ela está triste, quando ela está cansada, quando ela está com raiva, quando ela está amando alguma coisa. Então aí cabe a consciência para iluminar esses padrões, para que a pessoa veja o que está acontecendo, para que daí sim ela consiga interagir com esses corpos. A questão do corpo astral. A pessoa começa a ter uma projeção, fica com medo, aí o corpo físico acha que está morrendo, aí a pessoa volta a ter uma paralisia do sono.
Todos esses mecanismos é para sabotar esse acesso mais sutil a esses corpos. Então, nós entendemos hoje que isso acontece porque a sociedade planta muito medo, semeia muito medo. O porquê? Isso aí a gente já imagina. Mas o grande fato é que isso prende as pessoas em suas condições. Agora, por que eu dei essa volta toda? Para explicar para vocês essas faixas, para que vocês entendam que elas existam. E essa base é importante para você saber que não tem como enlouquecer em cima de uma coisa dessa. Isso existe, não é? Dentro da nossa vida, nós temos, por exemplo, planejamentos. Quem eu quero, que profissão eu quero exercer, que caminho eu quero seguir. Quando eu traço um objetivo assim, eu tô meio que falando com o futuro, conversando com ele ali, dizendo o que eu espero dele. Se a vida aceita esse propósito, porque a vida conclui que isso faz bem para mim e para todos, então eu recebo ajuda para poder realizar esse processo. Mas veja que emprestar do futuro quem eu vou me tornar, isso faz com que eu sonhe. É um sonho. Eu estou sonhando algo que eu quero me tornar ali. Mas se isso foge totalmente das condições que eu tenho, ou se eu quero uma coisa, mas eu não me mexo para realizar aquilo, isso se transforma em outra coisa. Então, ao invés de ser sonho, se transforma em fantasia. E a fantasia é o desprendimento total da realidade. Eu não me comprometo com a realidade. Então, veja, sonhar é louvável, mas a gente tem que ter os olhos ali, imaginando, sonhando, e os pés no chão, andando na matéria. Entender que por mais que sejamos espirituais em essência, nós também temos um corpo físico. Não podemos ignorar esses corpos. É igual se eu, nessa vida de estudos de mente, emoções, eu querer expurgar minhas emoções. Não tem como fazer uma coisa dessa. Então, pelo simples fato de querer expurgar uma emoção, é um sentimento que pode ser raiva, pode ser medo, pode ser tristeza, porque eu quero abrir mão disso. Então, o fato de querer, desejar na minha mente faz com que eu sinta algo por aquilo. Então já está acontecendo todo o processo. Não tem como evitar essa natureza humana que nós estamos agora. Então, o que nós buscamos é aceitar. E aí entra o grande X da questão sobre esse vídeo. Qual é a sensação, assim, de por que eu estou enlouquecendo? Por que que as pessoas dizem que parece que elas estão enlouquecendo? Porque elas estão começando a ter consciência de coisas que antes elas não tinham. Você começa a entender que tudo conta, que os seus passos contam. Você começa a entender que, de fato, a vida tem uma inteligência, que ela auxilia ou que ela traz muros. Só que aí você começa a entender que não, nunca é punitiva, sempre educativa, não é vingativa, trata-se de justiça. Então você tem que começar a ponderar essas questões. Eu consagro a ayahuasca já faz bastante tempo, faço utilização da ressonância do Hélio Couto. Então, no começo, quando eu tinha visões, ouvia coisas, conversava com outros seres que não estão aqui, a gente meio que acha que é coisa da nossa cabeça. Fala, não, deve ser uma doideira minha, tô surtando. Só que aí você começa a entender que tem mais, né? Tem mais coisas ali. E à medida que você vai acreditando, você vai se abrindo para isso. Me lembro de ocasiões que eu estava pensando uma coisa dentro de uma caixa e um guia falava uma coisa que fugia totalmente do que eu estava pensando. Então eu poderia pensar, tá, pode ser um elemento meu, porque a psicanálise trata muito isso, né? Tudo é você, tudo dentro de você, a gnose também fala muito isso. Mas você começa a enxergar que, tá, tem eu, mas também tem você. Mesmo que sejamos todos um, nós estamos individualizados. Mesmo que nós compartilhemos a mesma rede de informação, ainda assim cada um pensa de uma forma. Então nós temos que começar a ver o óbvio, aquilo que é óbvio. Se chega um espírito, chega uma presença, tem um fenômeno na nossa casa, tem algo a nos dizer, tem algo a nos ensinar. A grande sacada disso tudo é o que eu estava explicando sobre os sonhos. Você tem o sonho de ser alguém melhor, mas você tem que se lembrar que você é humano. Você tem limites nesse corpo físico. Então você tem que ensinar o seu corpo, falar para ele: tá tudo bem, eu não tô enlouquecendo, eu não tô morrendo. Isso aqui não tá me fazendo mal, é um processo que eu tô passando, que eu quero passar. E vai conversando, e é que esse medo vai indo embora. Para você entender que isso não se trata de um estado de surto, mas se trata de um estado de reeducação. Você está começando a abrir sua mente para coisas que antes você não acreditava, ou coisas que você nem entendia, ou sequer sabia que existia. Então, veja, é um mundo completamente novo.
Durante anos, a sociedade te ensinou que a vida é de uma forma. A espiritualidade vem e fala para você: olha, abra seus olhos. Não estou dizendo para você negar a sua vida, eu estou dizendo para você ver que tem coisas além do que você pensa. Então, veja, a espiritualidade, pela minha experiência, ela nunca impõe. Ela não é aquele peso que recai sobre nós. É aquele estado de comprometimento. É aquele estado de adicionar ao que você já sabe. Não negue seu corpo, não negue as experiências físicas que seu corpo te proporciona. Apenas olhe para cima e veja que tem mais do que você pensa. Então, quando fazemos esse movimento de olhar para cima, aí a gente vê que não é só isso. E se eu olho para cima e eu me esqueço que eu tenho um corpo físico, eu tiro os meus pés do chão. E quando eu tiro meus pés do chão, aí o problema começa. Porque daí eu começo a viajar na maionese, como se fala. E tem muitas pessoas da espiritualidade, eu já fui muito assim, de querer tanto ser celeste que se esquece do ser terrestre. Ou seja, quer tanto subir aos céus que se esquece de viver aqui e agora. Eu tive essa catarse um dia que eu tava vendo uma série religiosa, e uma série não, um filme, é de comédia, né, a Mudança de Hábito. E as freiras queriam fazer coisas pela comunidade, elas não queriam só ficar rezando dentro da igreja. Então é uma filosofia meio parecida. Não adianta você buscar o reino do céu se você não pratica ele aqui na matéria. Então você tem que honrar aquilo que você vê, praticando para as pessoas verem que isso é possível. Não com desdenho, não com senso de superioridade, mas para que você seja uma inspiração. Para as pessoas verem e falar, dá para fazer, é possível. E você ensinar as pessoas também. Esse é o papel de fato. Não é guardar para si o conhecimento, é você compartilhar com as pessoas. Então, para ir fechando a ideia, o estado de surto, ele é trazido ali quando nós lidamos com uma coisa que a gente não entende. Então, equilibre, não negue e também não aceite absolutamente. Trabalhe com o meio termo ali. Eu estou vendo, eu sei que existe algo a mais, mas eu também tenho uma vida física para viver. Preciso tentar conciliar os dois. Esse é o grande desafio. Por isso que fala uma mente equilibrada. O que é uma mente equilibrada? É a mente que entende as limitações, entende as perspectivas de interações, sem fugir para lá, sem fugir para cá. Esse momento, aqui e agora, a presença, não é? Então, quando você estiver nesse momento que você achar que você está ficando doido, pare e pense um pouco nisso. Será que talvez você esteja divagando em uma filosofia de vida e você esteja se esquecendo desse momento presente? Então, volta para esse momento presente. Tem um sonho de ser alguém melhor, com os pés no chão. Não desgruda seus pezinhos do chão, porque senão aí você vai para a fantasia. Aí sim você quer abster-se da realidade. E aí sim vai ter consequências, porque as pessoas não vão conseguir entender muito bem o que você está querendo dizer, certo? Bom, esse foi o vídeo falando então sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, respondemos comentários, temos aqui nossos meios de contato. Agradecemos muito pelo tempo de vocês e até a próxima.